eu acho que o relacionamento ele precisa agregar na sua vida. né? Porque senão não tem sentido você passar tempo com uma pessoa Uhum. que ela não faça você evoluir, não faça você crescer como ser humano. Exatamente. Não. Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai fazer algo muito diferente. Hoje vai ser uma conversa em que eu chamei o meu amorzinho, meu namorado, pra gente ter uma conversa que eu quero que você se apresente. Pra mim, gente, eu acho que você tinha me apresentado já. Oi, meu nome é Pablo, sou namorado da Thay, linda, maravilhosa. E estou aqui para responder algumas perguntas. Eu pensei que a gente ia responder junto, mas ela me pegou de surpresa falando, você vai ver pergunta nenhuma. Vai ser surpresa. Eu falei, "Ixi, Não, é que não quero que assim, você reflita sobre essas perguntas antes." não, eu falei que eu não queria que ele refletisse sobre as perguntas antes, porque era pra gente conversar sobre as coisas, porque qual que foi a ideia de fazer essa conversa aqui? Várias vezes a gente tá conversando juntos e eu acho que a gente tem vários papo cabeça, assim, sabe? E aí, por conta disso, eu queria que a gente fizesse um vídeo mais assim, conversando sobre assuntos, coisas que a gente, né, Uhum. tenha nossas ideias. E aí, eu recebi algumas perguntas lá no Instagram e algumas coisas que eu tinha anotado também, só para direcionar a nossa conversa, entendeu? Amém. E aí, a partir das perguntas, a partir dessas primeiras coisas, a gente vai desenrolando melhor o nosso assunto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Eu acho que a primeira coisa que eu queria. A gente fala sobre muitas coisas, a gente conversa sobre muitas coisas, mas eu acho que relacionamento é a coisa. É o que mais pauta esse momento da vida que a gente tá agora, né, amor? É verdade. E que a gente tem muitas opiniões, principalmente da forma como a gente leva o nosso relacionamento hoje, e por isso que eu queria que a gente conversasse primeiro sobre isso. Já é interessante já falar que se você tiver alguma opinião diferente ou quiser acrescentar, deixa aí nos comentários, que é É, interessante ter muita gente dialogando sobre isso, sabe? você participar dessa conversa junto com a gente também, né? Exato. E aí, como a gente vai falar sobre relacionamentos, vamos conversar sobre alguns temas, eu vou te fazer umas perguntas, algumas coisas que surgiram na minha Mas você não vai cabeça. também falar sobre? Bom, não, a gente vai conversar sobre Porque pergunta, entendeu? até então, a mais experiente de relacionamento aqui é você. É, não, pera. Também É, não. pô. A gente vai falar sobre as nossas perspectivas de vida. Ah, tá. E aí, a ideia desse vídeo é ser como um podcast mesmo, uma conversa meio leve, entendeu? A Uhum. gente tá expondo as nossas ideias apenas sobre aquilo que a gente pensa, nossa perspectiva de vida, Ok. entendeu? Primeira coisa que eu queria te perguntar, amor, é como você percebeu que eu era a pessoa certa pra você? Olha, eu diria que pra homem, na verdade, eu vou falar mais sobre mim, assim, porque não dá pra englobar todos os homens. Quando a gente conversa com a pessoa, né, o pouco de que a gente conversa com a pessoa, a gente vê que ela já tem pontos muito importantes, assim, que a pessoa vai acertando sem saber que acertou, sabe? Katai foi exatamente isso. Porque a gente foi conversando sobre coisas que a gente acreditava, coisas que a gente gostava ou desgostava, né? E aí as coisas foram se encaixando. A primeira conversa que bateu assim foi a questão da casa. Sim. Que a gente tava falando no Instagram ainda, a gente nem conversava muito Uhum. intimamente assim. Começamos a falar sobre uma casa que a gente gostaria de ter. Aí, tipo, falar, eu gostaria de ter uma casa assim, assim, assada, mas como se a casa fosse nossa mesmo, sabe? Tipo assim, como se a gente morasse junto. E, mas na nossa casa não pode faltar tal coisa. Eu falei, "Ixi, na minha também não." Aí a gente começou a perceber que a gente tinha essa coisa em comum. Aí eu fiquei tipo. E aí ela já como pessoa, eu conversando com ela, sabendo sobre o jeito dela, o que ela achava correto, não, a questão moral. Aí as coisas foram se interligando e eu falei, putz, mano, essa garota é especial. E cada conversa que a gente tinha a mais era mais um reforço sobre que eu já tinha certeza. Uhum. Ela era a pessoa da minha vida, assim, era a mulher da minha vida. E acho que você já até respondeu, porque uma das perguntas que eu tinha pra fazer pra você era: você acha que os homens precisam de muito tempo pra definir se querem um relacionamento? Um homem, não. Ponto muito importante. Agora Um homem, não. explique, É justifique porque, sua resposta. é porque eu digo que, tipo assim, um homem de verdade, o cara que tá querendo um relacionamento real, tipo, ele não tem muito. Ele já sabe, ele já vai ver aquela Uhum, mulher assim, porque ele já tem definido na cabeça dele o tipo de mulher que ele gostaria de ter, né? Que se encaixa no tipo de vida dele, assim. uhum, O homem é mais racional nessas questões, então ele vai olhar assim, pô, essa mulher tem tal coisa,
tem aquilo outro também que atende muito bem. Ela Uhum. tem um coração bacana, ela tem, tipo, sabe, inteligência, ela é trabalhadora e tal. Se encaixa nos parâmetros do cara, o cara falou, pô, perfeito pra mim. Perfeito. Um homem. Agora, que a gente chama de moleque, ou um garoto assim que tá só curtindo a vida doidada, Infanto infanto juvenil. juvenil, esse cara não sabe muito bem o que ele quer da vida, não. Tipo assim, nem pra ele mesmo. Uhum. Então, piorou pra Eu uma acho que mulher. esse é um ponto que, assim, eu acho que homens são mais objetivos. Esse eu acho que até Uhum. é um ponto, assim, que eu vejo. Às vezes a gente, como mulher, se engana muito no, ai, porque ele ainda tá entendendo se ele quer esse relacionamento, ai, que ele não tá pronto para um relacionamento e não sei o quê. E eu acho que essa coisa de processo de decisão é muito mais feminino, né? Eu Uhum. acho que, tipo assim, homem é sim ou não. Acho que ele não fica muito tempo pensando se quer você ou não. Se ele quer você, ele quer e ponto. Se ele não quer, ele não quer e ponto. Não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Essa é a minha perspectiva, assim. Eu acho que se você não quer, não tem nada que eu possa fazer que vai fazer você querer. Você não quer Uhum. e é isso, pronto, acabou. Olha, eu diria que, tipo assim, não é 100% das vezes, até porque às vezes às vezes, muito homem aí que ele tem que ter um estalo ali pra ele perceber que ele tem que se tornar um homem naquele momento, sabe? Uhum. Não é que se tornar um homem, é que ele tem que Tomar uma tomar uma decisão. decisão, entendeu? Sim. Porque até por conta, tipo, das vezes ele ter que lidar com as coisas sozinho, uma hora ele vai acabar vendo uma situação que ele fica muito assim, putz, pra onde eu vou e tal. E não é nem que ele não sabe se ele quer ficar com você. É porque às vezes ele só tá com um medo. E homem sem ter medos. Sim, Mas, tipo assim, eu tô mas eu dizendo. acho que, tipo assim, mesmo se você Uhum, mesmo você tendo medo, uhum. você sabe que você quer ficar comigo. Não, você Você tem vai ficar. certeza. E o medo não. Mas Inclusive, eu falo no sentido assim, hum, mesmo tendo medo de um relacionamento, você teria mais medo de não ficar comigo, sim. entendeu? Sim, Tipo não, assim, o são meu casos e medo, casos. meu É. medo maior é ver ela com outra pessoa. Se eu quero ficar com ela, meu medo Uhum, é ver ela com outra pessoa, mesmo que eu tenha receio de estar numa relação. sim. Eu acho que o ponto é que eu acredito que a minoria dos homens sejam confusos dessa forma, sabe? Eu acho que sempre Uhum. quando há uma confusão, tipo, ai, não sei o quê. Eu acho que mulheres também, tá? Não vou colocar só, não vou jogar só para os homens, não. Mas eu acho que As mulheres pessoas em geral também. estão assim, né? Tipo, Não, eu falo assim no sentido, a confusão é uhum, um não. sim. Porque se você tem certeza da pessoa, é sim e é ponto. Pode ser que haja um, tipo assim, uma insegurança e tal. Trago para o meu exemplo de quando a gente começou o relacionamento. Quando Uhum. você me pediu em namoro, você me pegou um pouco de surpresa. Ah, foi? Porque ele já tinha falado por mensagem que ele queria namorar comigo. Você já tinha dito que você Sim. queria, Eu falei que só não pedia você em namoro porque você não tava em São Paulo. exatamente, porque a gente não tava fisicamente, pessoalmente juntos, por isso ele não tinha Exato. pedido. Só que eu não tinha levado tão a sério, né? Eu acho que eu não tinha botado tanta fé assim nisso. Então, quando eu cheguei e ele me pediu em namoro, me pegou um pouco de surpresa, de fato. Então, eu fiquei um pouco confusa, aquele medo, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser entrar numa nova relação? Como é que vai ser essa questão? Só que eu sabia que eu queria você. Então, Olha que bonitinho. mesmo romântica, né? Muito Então, romântico. mesmo com o medo do inesperado, do que ia acontecer, tipo Uhum, assim, mesmo com o receio do futuro, eu não sei o que vai ser da nossa relação, eu sabia que eu queria você. Então, eu falei sim e decidi apostar. Então, uhum. eu acho que a pessoa que fica muito de. Ah, não sei que não sei. É, É porque ela não quer. sim. Minha percepção, podemos talvez estar errados, mas na minha concepção, eu acho que você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. E você vai encontrar empecilhos, motivos, Uhum. justificativas para você não dar seguimento naquilo, sabe? Existe uma frase que eu vi, que eu não lembro de onde eu vi isso, que fala assim, tudo é não, a não ser o sim óbvio. Então não sei é não, ah, talvez é não. Então, tipo assim, a pessoa, ela, quando ela quer, ela Concordo já com tem isso. claramente o sim na ponta da língua. Eu também, eu concordo bastante com isso. Principalmente se tratando de relacionamento, eu acho que o sim é muito claro. Mesmo que haja uma certa insegurança, como eu falei. A insegurança é totalmente natural de você começar um Uhum. relacionamento novo. Por exemplo, já trazendo uma pauta que é muito delicada, a questão de ser ficante por muito tempo. Xiii. Eu, eu acho que para mim sempre foi uma coisa para mim muito decidida. Eu não seria ficante de ninguém. A Isso gente para nunca mim ficou, né, já amor?
Nunca ficamos. A gente já chegou começando a namorar já. A Foi gente, nosso comecinho da primeiro amizade, namoro. beijo, nosso primeiro beijo já a gente já estava namorando, então nunca fui ficante do Pablo. E eu decidi, já tinha muito claro pra mim que eu não seria ficante de ninguém, porque eu não acredito nesse modelo de relacionamento, de ser ficante. Lembrando, se você acredita, Não, tá tudo tudo bem, bem. opinião Eu tô sua. falando assim, eu tinha pra mim que eu não queria essa coisa de, a gente tá ficando há Uhum. 3 meses, há 6 meses, há um ano Sim. e não decidimos ainda se a gente vai querer namorar ou não. Entendeu? Ou geralmente, eu acho que na grande maioria dos casos fica tipo assim, um lado tá querendo um relacionamento e o outro Uhum. não tá querendo. É. E aí fica tipo assim, aquela coisa de estou esperando a outra pessoa decidir se quer namorar comigo ou não, Posso entendeu? acrescentar uma coisa que até vai interligar com a questão do homem que vai decidir ou não, que é sobre, tipo assim, às vezes, isso é muito cultural, que é do nosso país, até da modernidade hoje, que é a questão de você se relacionar, tipo assim, se tiver com uns 25 anos ainda tá muito cedo pra você entrar no namoro a ponto de querer casar. Tá Uhum, muito cedo de você tomar a decisão, pô, será que essa pessoa vai ser a pessoa da minha vida? uhum, As pessoas sempre esperam que isso vai chegar só mais tarde, uhum, mas isso nem sempre é a verdade, né? Às vezes ela pode acabar perdendo um grande amor nesse meio termo. E aí uhum. a questão da idade também, que às vezes as pessoas estão mais infantilizadas, então elas acham que, tipo assim, as pessoas não conseguem, tipo assim, tem gente de 25 anos que não consegue pagar a conta. E isso é sério, tipo, as pessoas não conseguem lidar com as coisas da vida, não conseguem, As responsabilidades da não vida. conseguem ir num local governamental e resolver coisas de documento e BOs, assim, esse tipo de coisa de gente adulta, né? Sim. E aí, tipo assim, se essa pessoa, ela já tem essa dificuldade da decisão pra, se ela vai ficar com a pessoa, com você ou não, tipo assim, só vai ser mais uma coisa que demonstra que ela não tem. Tipo assim, não é só sobre ela ser indecisa também. É sobre muitas outras coisas que ela não consegue decidir na vida dela. Acho que reflete em muitas outras áreas. E você, Uhum. querendo ou não, você já tá seguindo o meu roteiro sem você saber, você já tá seguindo o roteiro. É sério? Porque Caramba. a gente não especificou as nossas idades. Uhum. Mas eu vou fazer 25 anos agora nesse mês de maio. Sim. E você Eu já fiz 29. já fez 29 anos. Uhum. E aí, essa coisa que você falou, assim, sobre ai, a hora que vai aparecer. Como que foi pra você Uhum. ter esperado Uhum. tantos anos para ter um relacionamento sério? E como que foi como que foi antes de você me conhecer? Não, não no sentido assim, como que foram as suas relações e envolvimentos antes, Uhum. mas tipo assim, como que eram as suas expectativas em relação a ter um relacionamento dia Uhum. nessa idade? E aí depois eu quero que você fale um pouco sobre como é a experiência de você estar se relacionando com alguém que é mais novo que você, porque como você falou, tem pessoas de 25 anos que não sabem muito Uhum. lidar com a vida. Eu tenho 25 anos, então como que é para você a Uhum. experiência de estar com alguém mais nova e principalmente alguém que tá num contexto totalmente diferente do seu. Então, tipo assim, você já é mais velha, já morava Uhum. sozinha há muitos anos, eu mais nova, morando com os meus pais ainda. Como que foi para você essa vida de solteiro Uhum. Pra depois e chegar no esse relacionamento. momento de estar com alguém que é mais nova que você? Você sendo a minha primeira namorada, né? E com certeza a única. Uma coisa que eu sempre tive na cabeça, assim, eu sempre fui um garoto muito romântico, assim. Gostava de muito de assistir. Eu ia falar pra você, Já né? assistiu Assistir, Hit? assistir ao Hit, Conselheiro Amoroso, o filme do Will Smith que eu adoro. Eu e meu sogro gostamos muito. E aí, tipo assim, eu sempre fui forjado nos filmes de comédia romântica. Achava muito legal e eu gostaria de ser um cara que vivesse uma vida de comédia romântica. Então, eu quando fui crescendo e tudo mais, eu sabia que em algum momento da minha vida, não é possível, que iria surgir uma garota legal pra mim. Só que era muito complicado você encontrar uma pessoa com a mentalidade que a Thay tem, com a visão dela e tudo mais, ainda mais uma coisa muito importante pra mim, que tem a questão da fé, que eu falei, até falei pra ela, falei, uma das coisas que mais pesou, assim, em querer ficar com você, amor, foi que você é uma garota temente a Deus, você é uma mulher temente a Deus. E isso é uma das coisas mais importantes, eu falava isso pros meus amigos. Falar, mano, eu só vou atrás de uma mulher se ela tiver tal conceito, mas mais importante se ela tiver, sabe, se ela for temente a Deus. Então isso foi uma das coisas importantíssimas, assim, sabe, foi, não tem nem como discutir, assim. E aí eu passei um bom tempo da minha vida só conhecendo pessoas, não me relacionando com elas exatamente, mas conhecendo pessoas e vendo que elas não eram tão parecidas comigo ou que se encaixava muito bem no tipo de mundo que eu tenho, que é a minha cabeça, Uhum. entende? E aí foi muito doido, porque eu vivia falando com meus amigos, mano, eu nunca, porque geralmente a gente, pô, vai encontrar uma pessoa e a gente espera que encontre uma pessoa parecida com a gente.
né? E beleza, aquele negócio de opostos se atraem nem sempre é É, real. Na verdade, na eu maioria das não, vezes não é real. eu também não acho que É, não. porque, tipo assim, aí ficava aquele negócio, pô, um amigo falava, pô, eu encontrei uma pessoa que é muito parecida comigo, eu tô gostando dessa pessoa, que não sei o que, ela gosta de tal coisa, ele gosta de tal coisa, enfim. E eu nunca tive esse negócio, né? Na verdade, Katai foi a primeiríssima vez que isso aconteceu, sabe? Tanto que é engraçado que alguns amigos falam, mano, ela é você de peruca, né? Porque vocês são besta igual, vocês falam igualzinho. E aí, tipo assim, eu comecei a ver a vida depois de um tempo, quando não ia acontecendo esse tal relacionamento tão esperado. Comecei a ver, tipo assim, pô, vou ter que deixar isso de lado e vou ter que focar em outras coisas. Foi difícil pra caramba. Na verdade, tipo assim, não foi uma escolha. Eu fui obrigado a isso porque nada desse tipo aqui surgiu na minha vida, né? Só agora, né? E eu nem esperava pra isso. Tipo, a Tainara surgiu numa completa surpresa e eu simplesmente, depois, quando eu percebi, sabe, tipo assim, porque aquele negócio, você passou a vida inteira solo. Aí você encontra a pessoa que é exatamente do jeito que você queria. Você vai deixar passar? Obviamente que não. E foi a primeira coisa que eu fiz, assim, eu falei, mano, falei, você não peço pra você namoro porque você não tá em São Paulo, você não tá presente na minha frente, sabe? Porque eu quero fazer do jeito certo, inclusive, né? Eu sou uma pessoa, tipo, já, por ser meio romântico, eu sou uma pessoa, tipo, falar pra ela, eu quero que você conheça meus pais e tudo mais, Uhum. né? Você é a mulher que eu gostaria de que meus pais conhecessem. Eu vivia falando isso pra ela. É uma coisa que foi a virada de chave. Existe um mundo, um Pablo antes de Tainara e depois de Tainara. Porque até eu tô mudando agora em muitas coisas, né? As pessoas falam, nossa, o homem tá mudado, então. Então, pra mim, foi uma evolução muito grande. Eu sabia que ia ser assim, né? Quando eu pedi ela em namoro, eu tinha essa noção. E eu queria isso. E eu falei pra ela, falei, amor, olha, eu não aguentava mais o tipo de vida que eu tava tendo, sabe? Porque era muito solitário, era muito difícil, que era só eu me sentia meio sozinho. Então, foi uma virada de chave muito grande e foi muito importante pra mim. Eu vi como uma evolução de vida mesmo, sabe? Onde eu posso realizar coisas grandiosas com ela do meu lado, entendeu? Comigo sozinho, era sempre só eu, só eu, só eu. E nem sempre eu era tão forte assim, e tão engajado, tão determinado, Uhum. entendeu? E ela me traz tudo isso. Eu falava pra ela, eu falei, amor, você tá me dando mais energia, mais força pra fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Uhum. Pra correr atrás dos meus sonhos. Então você acha que relacionamento para o homem, uma mulher que está alinhada com os objetivos pode contribuir muito para a vida do homem, assim, Com de... certeza. Não, sem dúvida nenhuma. Até porque, tipo assim, um homem é o seguinte, não são todos, tá? Mas boa parte dos homens, quando ele tá muito tempo sozinho, ele começa a ver a vida dele, não que ele não se ame, assim, né? Não que ele não tenha amor próprio, mas ele começa a ver que as coisas, assim, as coisas mais ou menos já tá bom pra ele. Então ele não vai se embelezar todo, esse cara não vai, sabe, tipo, arrumar a sua casa lindamente. Esse cara não vai fazer, Fica mais fica acomodado mais com certas acomodado. coisas. Ele não começa a fazer tantas coisas pra ele, assim, porque o que já tá ali já tá bom, ele consegue sobreviver com aquilo e é isso, Uhum. entendeu? E aí, com a mulher, ele começa a se mexer, começa a fazer as coisas, começa a deixar tudo nos trinks, começa, sabe, a se deixar nos trinks também. E é real, é uma coisa real, e é importante que a gente que tenha isso, né? Nós, como homens, Uhum. temos isso, tenhamos isso, né? E você me proporcionou isso, Uhum. e tá sendo muito bom. Mas eu acho que o relacionamento, ele precisa ter essa mudança realmente daquilo que Uhum, você era antes e aquilo que você é depois. Porque, da exato, minha concepção, o relacionamento é para agregar na sua vida, exato. sabe? Então, você precisa estar com alguém que vai agregar na sua vida. E eu não tô falando que você precisa estar com alguém por interesse. Tipo, se a pessoa vai Uhum, agregar é, financeiramente ou ela vai abrir portas. Eu não tô falando sobre um contrato para você ter um relacionamento. Mas uma pessoa que realmente contribua com quem você é como ser humano. Então a gente tem exatamente, uma amor. troca como ser humano. Tem coisas que eu vou lapidar em você que você vai ser melhor enquanto você tá convivendo comigo, e tem coisas que eu Uhum, vou ser melhor quando você tá comigo. Dei um exemplo muito besta. Toda vez que eu tava guardando a louça, eu sempre jogo todos os talheres dentro da gaveta. é, Sempre jogo tudo. E ele sempre ficava falando do jeito que eu jogava os talheres dentro da gaveta. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a separar os talheres, assim, é que era mais certinho. comum pra mim, tipo, fazer a separação do que pra ela, né? Eu não, pra mim, só joga lá dentro, tá tudo certo. Mas ele já tinha isso. Mas
fica mais bonitinha a gaveta mesmo, com É, cada coisinha no você vai lugar, puxar alguma sabe? coisa, você não puxa, sei lá, vai pegar um garfo ou puxar uma faca, tipo, não. Então, tipo assim, isso é uma coisa que ele foi ali, ele me falou, comentou comigo, eu fui lá, e aí acabei com o tempo colocando. Então, eu acho que o relacionamento, ele precisa agregar na sua vida. Né? Porque senão não tem sentido você estar, Pra mim não faz sentido você passar tempo com uma pessoa Uhum. que ela não faça você evoluir, não faça você crescer como ser humano. Exatamente. Não só necessariamente você, crescer na carreira, que nem o pessoal fala, ficamos ricos juntos. Óbvio que isso é uma coisa que a gente quer. Uhum. Mas eu falo no sentido, assim, de ser humano. Ele me fez um ser humano melhor em tal área, tal área, tal área, e eu fiz ele um ser humano melhor em tal área, tal área, tal área, e a gente Exato. tá se construindo como ser humano, assim, como pessoa Uhum. juntos, sabe? E aí, nisso, agora fala sobre a questão de você estar se relacionando com alguém mais novo. Você acha que tem uma discrepância muito grande? Porque a gente não tem uma diferença de idade muito grande, são 4 anos. 4 anos só. Mas, apesar de eu achar que a gente não tem uma diferença de idade muito grande de 4 anos, em contrapartida, em algumas coisas é muito diferente. Tipo assim, tem coisa que ele fala, eu tava nessa época. Você foi pra Santa Catarina em 2016, né? Foi. Em 2016, ele tava viajando com os amigos dele. Eu tava no segundo ano do ensino médio ainda. Entendeu? Então, tipo assim, por mais que não é uma diferença muito discrepante, ainda é uma diferença. Tem, a geração, ela Tem dá umas coisas diferentes. É que eu tava Então, falando hoje do salgadinho Cheetos de sanduíche, aquele de lanchonete, e ela é, falou, nunca vi isso. Eu nunca vi. falei, mano, você tava vivo nessa época. Você para de você era criança nessa época, como assim você não comeu? Então, tipo assim, você acha que tem coisas que são muito diferentes na nossa relação por conta da diferença de idade? Tem diferenças, eu não acho isso ruim. Na verdade é muito legal porque mostra uma coisa que você tem que eu não conheço, sabe? De uma geração sua. Uhum. E que acho que de qualquer geração, se passasse de um ano depois, também teria isso. Né? Às vezes até da minha própria geração mesmo, tem gente que já viu coisas que eu nunca vi, tem coisas que eu já vi Uhum. que as pessoas nunca viram também, né? Ou tiveram experiências diferentes. Até porque a questão da geração também, elas podem ter muita coisa em comum, muita mesmo, Uhum. só que ainda tem suas diferenças conforme o gosto das pessoas. Agora, Sim. tipo assim, no seu caso tem um pouquinho mais porque a geração é um pouco mais à frente. E eu acho legal quando você me mostra coisas, por exemplo, você fala de Zoe 101, né? Não, não é Zoe 101, qual que é aquela que você assistia? A Isa TKM. Isa TKM, perdão, Zoe 101 é outra. Isa TKM. Cara, Mas passava, as eu, duas passavam eu no sabia Nickelodeon. que passava, eu já tinha visto algumas coisas, só que eu nunca parei pra assistir. E ela adorava. E eu era, tipo assim, eu era de iCarly, E eu entendeu? já não gostava muito. Entendeu? Então, já não gostava muito, mas você sabia que tinha lá, Sim, então, sim, a gente né? assistiu. Então, tipo assim, é uma experiência diferente. Na questão de convivência, não muda É. tanto, porque ela é uma mulher, tipo assim, muito madura, tipo, bem madura mesmo, Uhum. né? Às vezes passa até do ponto, mais madura que eu. Eu falo, gente, é que o homem é meio besta, né? Então, enfim, às vezes a gente é meio palhaço. E é bom o homem ser meio palhaço, porque assim a gente deixa essas coisas mais leves. Então ela tá Sim. falando uma coisa séria, tá fazendo palhaçada. Então, mas claro que uma hora a gente Inclusive, para. para começar a gravar isso, foi uma luta para ficar sério, para começar a gravar. Não, mas tipo assim, é uma coisa, um equilíbrio, né? Uhum. E na verdade eu acho que não tem muito, assim. Se as pessoas elas têm a mesma visão de futuro, a mesma visão de questão de caráter, de moral e tudo mais, pode até ter algumas coisas diferentes, sabe? Isso não vai quebrar o seu relacionamento. É só você entender a outra pessoa. Às vezes você tá conversando, você pode discordar e tudo mais, e respeitosamente você entender e falar, então, eu penso dessa maneira, você pensa dessa maneira, eu fico feliz que você pense Uhum. assim, porque ter uma mente só, um pensando de um jeito, os dois Uhum. pensando de um mesmo jeito, às vezes é meio chato, E a né? gente diverge muito em coisas, tipo assim, em visões políticas, às vezes em Uhum, visões sociais, em algumas coisas a gente diverge muito uhum. em algumas coisas, mas a gente nunca brigou por causa disso. Tipo Não. assim, você me passa os seus argumentos, eu Uhum. passo os seus e a gente meio que chega num tipo, entendi, eu não Não concordo, concordo, mas mas eu entendo. entendi o seu ponto de vista. E eu acho que isso também é interessante, É porque a gente porque tem que separar as coisas, né? Porque, tipo assim, isso vai acabar com o nosso relacionamento. Tudo bem que a gente não tá defendendo umas coisas meio absurdas a gente também. não tá levantando nenhuma Né? bandeira, né? Né? Então, tipo assim, até nas nossas reflexões, o que a gente acredita, a gente concorda que tem alguns pontos que, pô, talvez realmente não faça, quer dizer, no caso ela fala muita coisa que faz sentido também do ponto que eu acredito que possa ser uma contradição. E do lado dela a mesma coisa. Uhum. Então, tipo assim, a gente só
escolheu acreditar nessas coisas, e nem por isso ela deixa de ser a mulher maravilhosa que eu escolhi viver com a minha vida, sabe? E eu acho que esse é um ponto de que, assim, você nunca vai concordar 100% com a pessoa com quem você está se Não, relacionando. não. E aí eu acho que é uma coisa que você tem que ter em mente toda vez que você vai começar um relacionamento, Uhum. que vocês não vão concordar 100%. Em algum momento, em alguma coisa, vocês vão ter visões diferentes. E aí cabe a forma de lidar com isso. Tipo Ainda assim, mais com geração um pouco diferente. Só tem... e outra que, tipo assim, o ponto é que eu não posso tentar te convencer daquilo que eu acho que é o certo. Exato, Tipo assim, eu falo o que eu acho que é o certo, ele fala o que ele acha que é certo, e a gente respeita uma visão do outro. exato. Mas não no, tipo assim, eu quero te convencer de que você É, tem que seguir a minha visão, tem que fazer aquilo que eu acho. eu Entendeu? tenho uma coisa comigo que aí é pra qualquer pessoa. Toda vez que eu vou fazer um debate sobre qualquer assunto com alguma pessoa, eu nunca entro no debate querendo mudar a mente da pessoa. Até porque esse é o pior jeito de fazer a pessoa mudar de ideia, Uhum. né? Porque a pessoa vai estar sempre defendendo e resistindo ali, mesmo se você estiver 100% certo. A pessoa vai estar resistindo mesmo que você mostre pra ela que aquilo tá errado. E isso, tipo assim, não é uma coisa que vai agregar, né? Então eu gosto de trazer o assunto e fazer o debate para que seja enriquecido ali aquele papo. Que às vezes você tá conversando com a pessoa, às vezes lá na frente a pessoa fala, pô, o Pablo falou tal coisa que faz sentido agora. Agora eu estou vendo de tal forma. Ou Uhum. até eu mesmo falar, poxa, agora faz sentido o que o cara tava falando, ou o que a Thay tava falando, Uhum. né? E agora, tipo assim, desconstrói um pouquinho. Então, a gente entra como se fosse uma conversa, um agregador ali, um assunto que a gente pode conversar e tal. E é Sim. importante o debate, né? Mas você entrar sempre acreditando que você tem que mudar a cabeça da pessoa, é a pior coisa que você faz. Eu acho que a gente precisa saber que as nossas conversas, elas não são. A gente não tá na Câmara, no parlamento, É, tentando um defender não o seu somos, lado não político, somos militantes nem ou tipo políticos, assim, então, da sua ideia, assim, exato. mesmo que a conversa não seja sobre política, mas tipo assim, tudo que a gente for conversar, a gente não tá em partidos diferentes, a gente não tá Uhum. tentando, tipo, debater e ter mais É, razão que o outro. Isso é uma coisa estamos que no eu relacionamento. sempre, exato, e é uma coisa que eu sempre considero assim, eu não quero ter razão o tempo inteiro, sabe? Eu não quero Eu também não. ser a, tipo assim, a mais sabichona nem nada do tipo. Eu quero que a gente converse, por exemplo, no caso, a gente tem um problema para resolver. Eu não quero ter razão, eu quero encontrar a solução do nosso Exato. problema. Porque não faz sentido eu ter razão, tipo, então eu tô certa, mas o problema foi resolvido? Não foi Não. resolvido. Aí você tá certo e o problema foi E o resolvido, você tem problema um foi problema agora. resolvido. Aí não Exato. Você continua. tem dois problemas, É, tem dois talvez. problemas agora. Então, eu acho que é muito importante você saber. Você vai encontrar alguém que tem pensamentos diferentes de você, você saber Uhum. respeitar a visão diferente da pessoa e desenvolverem essa habilidade de comunicação, de conversar e Exato. conseguir entender que vocês não são, assim, candidatos de partidos opostos, É sabe? verdade. Estando ali num debate. Polarizado, maluco. Exatamente. Não é isso. A gente não está contra um outro, a gente está construindo algo. Principalmente entendendo que hoje a gente vai fazer 6 meses juntos, Uhum. então a gente está querendo construir uma vida juntos. Exato. Então não faz sentido que agora, nesse começo do relacionamento, a gente já esteja quebrando pau, aquela briga toda para mostrar quem tem mais razão e nada do tipo. A Uhum. gente está construindo algo juntos, desenvolvendo, como você falou. Às vezes vai ser uma coisa que eu vou falar para ele, tipo, no momento ele não vai concordar, mas daqui a um tempo ele vai falar, nossa, aquilo que até falou fez Uhum. sentido e tudo. Mas naturalmente isso vai acontecer, não porque eu fui lá, É. pressionei, falei, não, você tem que pensar e fazer o que eu E quero que também você. depende muito do que faz sentido para a vida da pessoa, porque às vezes a pessoa não enxerga por conta da experiência da própria vida. Eu tenho um exemplo perfeito que um amigo meu falava sobre questão de empreendedorismo e falava, mano, meu negócio é ficar trabalhando mesmo, me formar e trabalhar e tal. Hoje ele quer ser empreendedor da coisa toda, ele criou já 300 empresas na cabeça dele do que Uhum, ele quer seguir. Porque, tipo assim, ele foi crescendo no que ele estava fazendo, né? E aí ele começou a perceber que algumas coisas, pô, se relacionadas à questão financeira, a questão do empreendedorismo fazia mais sentido para ele e ele gostava disso, porque ele dava liberdade para ele e que poderia agregar para ele e para a família dele, que ele poderia trazer coisas grandiosas para a família dele, sabe? E para ele mesmo também. E um conforto que ele nunca viu na vida, sabe? Então isso começou a fazer sentido na cabeça dele e aí ele começou a entender as coisas que eu falava para ele lá atrás, entendeu? Então, tipo assim, eu não convenci ele lá atrás, mas a história, o tempo foi passando e aí um ponto da vida dele que ele seguiu começou a fazer sentido aquilo que eu falava, entendeu? Isso uhum. pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. No caso dele, aconteceu,
né? Mas no nosso caso é assim, tipo assim, às vezes uma coisa que ela tá falando aqui agora, às vezes eu posso falar, mano, não concordo, mas enfim. Aí lá na frente fala, putz, a Thay mandou essa Tá real lá certo. atrás, lá, ó. Uhum. Entendeu? É isso. Eu tenho razão, né? Nessas coisas que eu falo. E aí eu queria que você também falasse um pouquinho daquilo que você acha importante para um relacionamento funcionar. Assim, o que tem feito hoje, a gente, dentro desses 6 meses, porque a Uhum. gente tem pouco tempo, mas também é tempo suficiente para um relacionamento não dar certo. Uhum. Então, assim, você já teve outras experiências na sua vida que não deu certo. Então, o que que você considera hoje que é essencial para um relacionamento dar certo, assim, que faz o nosso relacionamento funcionar? Tá. Primeira coisa, entender que você entrando no relacionamento, você vai mudar. Principalmente considerando a minha questão, assim, que eu passei 28 anos da minha vida sem me relacionar sério com ninguém, entendeu? Então, Sem ter uma namorada, sem tipo ter uma ali. namorada, é. Então, era eu comigo mesmo. Então, tipo assim, eu sempre tive essa liberdade. Ainda mais quando eu comecei a morar sozinho, bem mais cedo, com 19 anos, eu simplesmente era dono do meu nariz e ia para as coisas, para os lugares no horário que eu queria, né? Fazendo o que você bem Fazer o que eu bem entendesse. entendesse e tudo mais. Então ninguém me impedia. Hoje eu tenho uma namorada e ela tem suas posições, assim. Agora eu mando no Calma lá, nariz dele. calma lá. Não, tem coisa que, tipo assim, primeiramente, já tem liberdades que você tem quando você tá sozinho. Tem, você decide sobre o que você vai fazer da sua vida. Eu não era a pessoa que saía doidadamente, eu gostava de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, mano. Eu gosto de ficar em casa jogando um videogamezinho, né, no máximo, assim. Ou ir na casa dos amigos, assim, ou ir num cinema, assistir um filme de super-herói, enfim, eu sou dessa vibe. Uhum. Então, eu sou mais o cara mais caseiro. Só que aí, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Thay, eu percebi que certas coisas eu não, pô, não fazia mais sentido eu fazer, sabe? Tipo, ou pelo menos fazer sem ela por perto, sabe? Então, então são coisas que você vai começar a ter que abrir mão e que, sinceramente, você não vai sentir falta, porque você tá trazendo coisas muito mais legais assim pra sua vida, Então né? tem que estar Porque disposto a é, mudar. sim, e por exemplo, eu saía muito sozinho, porque também quando você vai chegando na vida adulta, mano, seus amigos não vai ficar colado com você, né? Na época da escola é uma coisa. Aí hoje em dia, você é adulto já com barba na cara, não vai ter como, né? Uhum. E aí, por exemplo, muitas vezes eu ia pra evento sozinho, ia fazer coisa sozinho e tal. Hoje eu tenho minha namorada, eu prefiro muito mais a companhia dela do que eu sair sozinho, Uhum. entendeu? Às vezes, assim, mano, às vezes quando eu tô sozinho, eu sinto falta. Falei, amor, queria que você estivesse aqui. Tipo, saudade de você, tipo, né? Então eu gosto de compartilhar isso. E isso é o mais importante do relacionamento, assim, uma das coisas que você consegue compartilhar, você também consegue se moldar, abrir mão de algumas coisas que era do seu passado, que tipo assim, mano, só vai, gente, não tenha medo de mudar isso, sabe? Você pode ser diferente, as pessoas estão mudando o tempo inteiro, a todo momento, entende? E mudar para melhor, né? E Que mudar foi pra aquilo que eu melhor. falei. A gente vai. Para mim, não faz sentido um relacionamento que Uhum. não melhore você. Sim, Que não faça você um ser humano melhor. Que não faça você se moldando e ir exato. lapidando. Então, hoje você acha que você é um homem melhor desde que você começou a namorar Ah, comigo? com certeza, não, toda certeza do mundo. As pessoas veem, tipo assim, as pessoas de fora veem isso em mim, né? E eu olho pro espelho e falo, pô, realmente. E aí, tipo, quando você tem essa mudança, isso eu tô falando realmente da minha experiência, mas se eu falar no modo geral, é uma coisa que é até clichê, mas a questão de você compreender também, de você dar um passo pra trás e falar, mano, não vou, tipo assim, pô, isso poderia gerar uma treta, mas eu não vou pisar por esse caminho, eu vou ser mais compreensivo. A pessoa tá passando por tal situação, não é por maldade plena, assim, que a pessoa vai fazer aquilo com você, ou algo que te chateou, alguma coisa assim. E você pode conversar com a pessoa. A conversa é realmente a melhor forma de você entrar no consenso com a pessoa e falar, pô, Eu é, acho que não tem como ter um relacionamento sem conversa. a conversa é um ponto-chave, assim. Você acha que a gente consegue se comunicar bem? Você acha que a gente Nossa, consegue demais. conversar bem? Demais. Demais. Até quando a gente tá se beijando, que eu falo com a boca já, a gente se comunica muito bem, né? Ela trabalha com comunicação, então ela, enfim, às vezes ela me leva no papo fácil, assim, fala, né, então você tá, Que malandra. malandrinha. Mas, tipo assim, conversar é uma coisa importante, sabe? E aí na conversa ter a compreensão, manter, né, a empatia também, e é muito importante. Porque às vezes é isso que falta, as pessoas estão tão, eu, tipo assim, ai, nossa, essa pessoa me feriu e logo vou atacar ela de volta. Parece Eu joguinho acho de... que isso é um ponto muito importante sobre relacionamento também. Uhum. De não é porque você me feriu, eu vou te ferir de volta só É, e acaba que, tipo assim,
vai virando um acúmulo de mágoas. Então, às vezes, você falou Sim. uma coisa que me chateou, aí ao invés de eu comunicar para você: "Olha, tal coisa me chateou, amor, isso que você Uhum. falou me chateou". Então, já tiveram algumas situações que ele falou alguma coisa que não foi intencional. Uhum. Tipo assim, coisas engraçadas que ele falou sem pensar na conversa. E aí eu talvez poderia, talvez falar, tipo assim: "Ah, ele falou tal coisa, então eu vou falar o dobro agora", pra ele Vou dobrar a sentir aposta aí, né? como eu me senti quando ele falou tal coisa. Mas não, eu, tipo assim, eu tá, me pegou, mas eu raciocinei, falei: "Pô, ele não", ele soltou assim meio que não pensou na hora que ele falou, só soltou, só falou. E aí eu Uhum. falei pra ele e ele falou: "Tá, amor, desculpa, eu não pensei na hora, É, né, nem raciocinei naquilo que eu falei na hora". Foi muito isso foi espontâneo, espontâneo. né? E aí a gente resolveu uma questão, não precisei, É. tipo, ferir de volta. E eu acho que a gente também tem uma boa comunicação para resolver, Uhum. às vezes, coisas que são um pouco mais delicadas. Então, aquela questão que eu falei de que a gente não tá em partidos contrários também é muito importante, Uhum. porque quando eu tenho algum problema e eu comunico para você que tem esse problema, você é compreensível para acolher os meus sentimentos e a gente tentar resolver o problema. Uhum. E É não isso. ficar na defensiva já, sabe? É. É porque é importante, né, isso, até porque estamos juntos nessa, tipo assim, a intenção quando a gente entrou no relacionamento, começou a namorar, e pra mim namorar já é um caminho pro casamento, tá, gente? Tipo assim, hoje em dia isso tá banalizado, né, só namorando por sei quantos anos aí, mas Então namoro. você é dessa opinião? Então você concorda que namoro é para casar? Oxe, você tinha alguma dúvida disso? Não, mas é para você comunicar para Eu as ah, pessoas. tá. Não, eu sou adepto disso, porque, por exemplo, uma vez que você fica nesse negócio de namoro e você não pensa em ter uma coisa futura com a pessoa, você fala: "Mano, o que você tá fazendo com a pessoa?" Tá perdendo tempo, né? Tá ligado? Você tá perdendo tempo, a pessoa também tá perdendo tempo, e pior, a pessoa tá com uma expectativa que às vezes você não tem. E aí, o que que você vai fazer? Só tá Entendeu? gastando tempo da outra Só tá pessoa. gastando Então tempo eu da outra acho que eu sou pessoa. da opinião, tipo assim, se você não quer casar com essa pessoa que você tá namorando, Uhum, tipo, se você já tá. A gente, vamos colocar assim, a gente tem pouco tempo de relacionamento, a gente tem uhum, 6 meses, né? Mas sim, se você, por exemplo, você já tá 2, 3, 4 anos ou mais com a pessoa e você ainda tá pensando se você quer casar com ela, uhum, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é acabar com esse relacionamento e deixar a é, pessoa encontrar o marido, a esposa dela, porque você tá só ocupando espaço. Fazendo um recorte aqui, se você começou a namorar muito cedo, se você começou a namorar na escola com 15 anos, óbvio que você vai ter que ficar mais tempo de relacionamento, porque vocês não têm idade nem dinheiro para casar antes. Então, o relacionamento tem que ser um pouco mais longo antes de casar. Mas assim, que nem no caso do Pablo, ele me conheceu, ele tinha 28 anos. uhum. Ele não precisa de muitos anos para ele entender se ele quer casar comigo ou não e para se planejar para esse casamento acontecer, É, entendeu? até porque, tipo assim, com a minha idade e com os meus pensamentos também desde muito tempo, eu já era uma coisa que já tava no meu interesse, né? Na verdade, tipo assim, eu até falava pra ela, eu achei que eu não ia me relacionar, achei que eu não ia ter mulher, ter esposa, nem nada, né? Namorado e tal. Eu achei que ia ficar aí vagando pelo resto da vida, trabalhando mesmo, né? E aí ela apareceu. Aí eu falei, então parece que o jogo está virando. Falei, acho que o senhor tá me recompensando. Eu acho que ele olhou assim e falou, Presente de Deus. deixa eu dar um presentinho aqui pra esse garoto. Porque, sinceramente, amor, foi essa sensação que eu tive quando você apareceu. Porque você apareceu, uma garota empreendedora, trabalha no seu próprio negócio. Eu falei, tipo assim, gente, já choquei, já fiquei chocado. Inteligente pra caramba, comunica muito bem, se comunica muito bem, né? Influenciadora, né? Temente a Deus, óbvio, né? Mais importante assim, né? Pensa em casar, pensa em ter filhos, pensa em construir uma família, né? É uma garota que não tem uma cabeça promíscua que nem muitas pessoas têm por Foi uma aí, menina uma decente. garota decente, entendeu? Então, mano, as pecinhas foram encaixando assim, eu falei, essa garota é perfeita, e linda, né? Absurdamente linda. Eu falei, gente, olha isso aqui. Maravilhoso. Eu falei, mano, acho que Deus olhou pra mim assim e falou, mano, você mal espera que eu, do presentão que eu tenho pra você. E aí caiu É, como uma agora luva. você tem que casar, né? Não tem como. Exato. E aí eu falei, pra mim não é problema nenhum. E aí, tipo assim, foi uma coisa que, pô, eu falei, mano, acho que Deus tá me mandando mensagem, eu nem vou perder muito tempo, sabe? Quando ela chegou na rodoviária que a gente se viu pela primeira vez,
né? Não, nossa, foi a segunda vez que a gente tá Ah, não, se foi a vendo. segunda vez, né? É verdade. Segunda Que a primeira vez. vez foi quando a gente tava aqui Quando a no. gente, quando a gente Na se segunda vez. saiu uma vez, que foi quando a gente se viu pela É, primeira vez é pessoalmente e verdade. tal. Tava Aí na esquecendo. segunda vez que a gente se viu pessoalmente, nessa segunda vez ele já me pediu em namoro. É, porque acho que a primeira vez foi pra ter certeza já. Só bater o martelo. Falei, na conversa, assim, a gente tava só conversando pela internet, por mensagem. Nas conversas, né, mas já tinha já, tipo, a certeza quando você viu pela primeira vez, então, ver a pessoa fisicamente, né, interagiu com ela e tal, sentiu a vontade, né, e a gente, mano, eu já tinha certeza. Eu tinha se apaixonado pela minha Já, com pessoa. certeza. Né? A gente tava muito à vontade, amor. Foi É, engraçado que a gente começou a colocar um monte de regra. Ah, esse negócio de tocar não é muito legal, esse negócio de não sei o que, acho que talvez não gostaria no primeiro encontro e tudo mais. Beleza, chegou lá, a gente quebrou todas essas regras, todos né? os protocolos que tinham sido E aí foi definidos. natural, foi muito natural, sabe? E aí eu achei, aí eu fiquei mais Eu acho apaixonado ainda. que o amor é assim. Eu acho que o Uhum, relacionamento, ele flui. sim. Ele acontece, ele não pode ser forçado. Então, por isso que eu falei que essa coisa de ser ficante muito tempo, esperando a pessoa pedir você em Uhum, namoro, ou você tá namorando há muito tempo, você tá esperando a pessoa te pedir em casamento, você tá tendo que dar um ultimato, você tá tendo que postar na uhum. internet. Ai, esse ano ou eu termino noiva ou eu termino solteira, porque Nossa. namorando vou estar mais. Para forçar a pessoa a fazer um pedido de casamento, tipo assim, já não faz mais sentido, porque o relacionamento ele precisa ser natural. Então a gente Uhum, foi com uma ideia, eu fui com uma perspectiva daquilo que seria o ideal do primeiro encontro para mim, com certos limites, com certo uhum, espaço da minha sim. pessoa e tudo. Isso é Só que importante. naturalmente a gente se conectou muito e tipo, você não forçou nada, eu não Uhum, forcei nada. Aconteceu. A gente se sentiu muito tranquilo, muito leve, despreocupado ali no primeiro encontro. sim. Naturalmente, no segundo encontro, nós já estávamos namorando, porque fluiu, eu não tive que implorar, eu não tive que Uhum, pedir, eu não tive que ficar me humilhando, eu não tive que ser ficante dele por um ano para ele decidir se ele queria namorar comigo. Você fluiu, aconteceu, você falou, é isso que eu quero, começamos a namorar. E naturalmente, ao longo desses quase 6 meses que a gente está junto, uhum. as coisas foram fluindo. A gente já fez bastante coisa assim que foi só acontecendo, foi fluindo. E óbvio que fazendo um recorte, porque muitas pessoas podem achar que uma referência de relacionamento é só quem já tá há muitos anos juntos. E óbvio que, se você já está num relacionamento de longos anos, se você já é casado, óbvio que você tem muito mais, sim, né, Mais bagagem, né? experiência, muito mais bagagem do que a gente que tá só há 6 meses juntos. Mas eu acho que a gente tá construindo uma boa um bom alicerce para o nosso relacionamento, entendeu? Porque Também isso é acho. uma coisa que eu também penso, assim, tudo que tem os problemas que você tem no namoro, eles vão ser piores ainda no casamento. Então, o namoro é o momento de criar o alicerce para aquilo que você vai construir no casamento. Exato, Então, é o treino, né? É o test drive. exatamente. Esse é, de fato, o teste drive que você tem que fazer Uhum. do casamento, é o namoro e entendendo. Então, tipo assim, se você tivesse coisas em mim que você não concorda, Uhum. não ia ter como você ficar na expectativa de, tipo assim, ah, quando a gente casar, ela vai melhorar. Não, Não isso vai. não. Provavelmente vai piorar e muito. Então, é por isso que eu acho que a gente tá construindo um bom alicerce pro nosso Uhum. relacionamento no futuro, pro coisa. E eu acho que só o fato da gente estar aqui gravando esse vídeo já reflete muito sobre o nosso relacionamento, pela forma como a gente consegue comunicar. Então, nesse momento já tá quase 50 minutos, quase 1 hora de vídeo já, e a gente tá falando sem parar. A gente não É fez verdade. nenhum corte do vídeo Não, até não fez agora. nenhuma top 1, tal. Eu não vou nem editar esse vídeo, porque vai subir direto. Porque a É. gente, sim, a gente já desenvolveu muito bem a comunicação e a forma como a gente conversa e elabora a conversa. Sobre isso, só para apontar umas coisas importantes que você colocou assim, e já é muito bacana das pessoas saberem. Relacionamento, caso, tipo assim, namoro, né, eu diria mais namoro. Namoro é literalmente a construção para vocês começarem a ter um casamento já. Né? O namoro é você lapidar as coisas que vocês discordam e concordam, e vocês se colocarem num consenso, vocês terem uma convivência e entenderem a cabeça um do outro, o coração um do outro, né? E que vocês vão alinhar isso para vocês, no final das contas, poderem casar. Porque é onde você, tipo assim, é onde você pode fazer as coisas acontecerem para que quando vocês forem casar, tipo assim, aí né, é importante que você não tenha um divórcio, né?
Então você É. lapida tudo, né, É um no momento namoro. de ir lapidando as Lapidar as coisas, né? coisas. Outra coisa importante que você falou, quando a gente se encontrou pela primeira vez, que a gente impôs alguns limites, assim, pra acontecer. Não foi assim, que, eu não quero que você faça isso, não. É falar, olha, não me sinto confortável com tal coisa no primeiro encontro. Foi assim. Vamos deixar É, claro, porque senão as pessoas já vão pensar algumas ousadias. não. Foi coisa tipo assim. Eu falei pra ele que eu não me sentia muito confortável com toques físicos, Uhum, assim, que ficasse me tocando muito. Eu não uhum, queria, nunca fui uma pessoa que gostava muito de toque físico. Então eu falei pra ele, eu não gosto muito de tocar, eu não me sinto muito à vontade, tipo assim, já ir sabendo, vamos ficar, vamos uhum. beijar no primeiro encontro. Eu não me sentia muito à vontade com essa pressão de ter que ficar no primeiro encontro. E aí, E pra mim foi ótimo, porque a gente não simplesmente, teve essa pressão, né? pra mim foi ótimo, porque, pô, assim, não preciso me sinto pressionado a ter que avançar e tal, né? E Uhum. até, então, tipo assim, o primeiro toque que aconteceu mesmo partiu dela. Então, tipo assim, ela ficou grudadinha em mim, assim, e aí eu fiquei, tipo, não tava querendo tocar, né? E aí eu achei a coisa mais fofa do mundo. E aí uma coisa que eu quero pontuar é que, tipo assim, nesse momento, no nosso primeiro encontro, que a gente colocou alguns espaços, assim, definidos, né? A gente percebeu que uma coisa muito importante que no relacionamento tem que ter, tá? Tanto quanto a conversa. O respeito, entendeu? Saber Uhum. respeitar o limite da pessoa, saber respeitar exatamente o que a pessoa tá te dizendo, sabe? O que que ela não gosta, enfim. Porque você não tá querendo causar um problema, você não tá querendo, sabe? Se você tá querendo se relacionar com a pessoa, você não quer ficar causando mal-estar ou, Fazer né, a pessoa se sentir se mal, sentir né? mal, sabe? Você quer fazer com que a pessoa se sinta confortável do seu lado, né? Porque você gosta daquela pessoa, você quer aquela pessoa do seu lado. Então, o respeito é uma das coisas mais Uhum. importantes, assim. Pra homem, então, nem se fala, né? Pra um homem de verdade, o cara, ele considera até mais o respeito do que, muitas das vezes, do que o amor, entendeu? Então, o respeito, às vezes, é E tudo. esse homem de verdade também tanto quer ser Tanto respeitado que é quanto respeitado quanto... oferece respeito, Exatamente. Entendeu? entendeu? Então, se você está se sentindo desrespeitado dentro de uma relação, você talvez não esteja com o homem que você deveria ficar na sua vida. E nem, ou pelo menos tente conversar com É, ele sobre isso e expor aquilo que você não gosta, que foi o que eu fiz com ele. Eu expus aquilo que eu não gostava. né, eu me senti E aliviado, falei, eu não vou precisar ficar avançando, né? Eu falei, então, beleza. eu pedi no Instagram também alguns tópicos, óbvio que não foi tempo suficiente para que pessoas comentassem, ou talvez até teve mais coisas, mas a Júlia perguntou assim: algum dia que os dois já viveram juntos que viveriam de novo em câmera lenta? Algum dia que a gente já É, esteve junto, algum dia que a gente já teve, algum dos nossos dias até aqui que a gente reviveria. olha, o dia que a gente foi pro Eldorado foi muito legal. Eu me diverti muito. O que a gente foi no Eldorado, amor? O shopping. É o Dourado. Shopping Eldorado. Que a gente passou, o cara tava cantando a música do... Ah, aquele é o chapéu dourado. Nossa. A gente tomou sorvete lá e tal, depois a gente desceu. A gente passou lá e tava tocando a música, eu Ah, não tinha dedicado ao nosso primeiro sim! dia de namoro. Nossa, verdade. Verdade, Aquele dia amor. foi incrível. Foi bem legal, né? Foi romântico. Foi romântico, né? Ai, que Você nem delícia. lembrava. Ih, tá vendo a Desculpa, treta? gente. Eu já vai Brincadeira, virar intriga no brincadeira. vídeo. Eu acho que um dia que eu reviveria foi o dia que a gente começou a namorar. O dia que você me pediu Pô, em foi muito namoro. legal. Mano, que Foi dia um dia legal. muito legal, assim. Foi muito legal Eu, mesmo. inclusive, a gente passou o dia na Liberdade. Eu, inclusive, quero muito voltar na Liberdade, porque tem muitas outras coisas que eu quero ver, muitas outras coisas que eu quero experimentar e É comer. verdade. Vai ser um dia muito legal, né? E foi muito engraçado, porque foi um dia que era pra ter sido tudo planejadinho, bonitinho, assim. Que eu tava, tipo assim, pô, tentando Tava tudo ver. Só que era calculado. num feriado. E aí, tipo, não tinha nada disponível, sabe? Você vai fazer reserva de alguma coisa, já tava tudo esgotado, né? Você vai pegar ingresso pra alguma coisa, tudo esgotado. E aí, tipo, falei, lascou, e agora o que eu vou fazer? Uhum. E aí, simplesmente, foi, foi muito... Nossa, a gente ia pra um lugar, ela falava, vamos pegar o Vou Uber em pra tal outro. lugar. Aí ela falou, não, mas eu tô, pô, queria comer um poke. Falei, já tá na Liberdade mesmo, vamos aqui, do lado. E foi E aí, muito nosso legal. rolê virou a Liberdade. Tava Uhum. lotadaço por Uhum. um tempo, depois esvaziou. Uhum. E aí, tipo, foi um dos rolês mais legais, assim, Mas foi legal. Nosso primeiro dia de namoro foi primeiro dia de muito namoro. legal. Foi Porque, muito legal mesmo. nossa, verdade, verdade. Muito E bom. aí, uma outra coisa que a Julia também perguntou é o que inspirou o outro a fazer? Um hábito, alguma outra coisa, algo que eu tenha te inspirado, o que você me inspirou. A me inspirar a tomar decisões,
Não que eu não tomasse antes, mas às vezes eu refletia muito mais do que agora. Agora eu tomo umas decisões assim, quase como se, né, no instantâneo, assim. E me cuidar também. Me cuidar mais, sabe? Eu acho que tem duas coisas que você me inspira, assim. Uhum, É a ser mais calma, tranquila. uhum. Então, conversar mais pacificamente, assim. Você me inspira muito nisso. Eu faço muito isso. Até as coisas que são muito, tipo assim, estressantes, você fala na maior paz, na Eu falo maior mó calminha, né? tranquilidade. Sim, então me inspira talvez me comunicar um pouco mais tranquila. E outra coisa que você também me inspirou a fazer é voltar a jogar. Ó, A voltar. importantíssima, viu? Viu, mulheres? A Se você tem um namorado voltar, gamer, a voltar a jogar, porque era algo que eu fazia quando eu era criança, ao longo da vida, ao longo de diversos consoles, é verdade. eu parei de jogar. E aí você me inspira a fazer algo que eu gosto bastante, acho muito legal. Já tinha Uhum. muitos anos que eu não parava, assim, pra ver um joguinho e curtir e ficar jogando, sabe? Ah, outra coisa muito importante, você me inspira, acho que é uma das coisas mais importantes, inclusive pode ser o motivo da minha salvação. Você Hum. me inspirou a voltar para Cristo. Olha só que irmã! Não, não, não que eu falo pra vocês terem namoros evangelísticos, tá? Mas É, é difícil. é que é importante Mas, para mim e é uma coisa da vida dela também. sim, era algo que ele já tinha uma tendência a isso e só uniu o útil ao agradável, mas Uhum. não que eu tive que Ela, convencer não, ela ele não a brigou. Cristo, nada. Ela Já não tava. me obrigou a nada, inclusive o motivo de eu falar, pô, eu quero uma garota que seja temente a Deus era justamente por conta disso. Uhum. Então é uma coisa que a gente foi inspirando um ao outro, É né? verdade. Construindo o outro. E eu acho que é isso. Nosso vídeo já deu quase 1 hora já. Gente do céu, quem tá aí? Escreve, coloca o quê, Guimar? Tipo, pra pessoa saber, ó, pra gente saber que a pessoa fica até o final. Assistiu até o final. Vou colocar uma aliança, comentar o emoji de uma aliança. Emoji de uma aliança, gente, aqui nos comentários se você É. ficou até o final. E aí eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo mais bate-papo, assim, conversa. Eu gostei muito, então eu quero te Eu amei. agradecer Hum. por você ter aceitado estar aqui comigo no meu canal. E se vocês quiserem outros assuntos, a gente tem muita coisa para falar, né? Que a gente é cheio de A ideias gente e cheio fala pra de caramba, coisas. velho. Vocês podem ter visto como a gente não parou um segundo de falar. Então, se vocês têm alguns outros assuntos ou até continuar falando sobre a nossa perspectiva de relacionamentos, deixa aí nos comentários ou manda pra gente nos directs aí Uhum, do Instagram. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e comentar o anelzinho aqui, né? A aliancinha uhum. aqui nos comentários pra gente saber que vocês assistiram até aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Até.